É muita coisa, né, para se considerar e de fato precisa de um olhar até de forma macro, né, para que você não tome uma decisão errada, né? Devo ir pro cartório ou fazer judicial? Então tem Não é todas nem essas decisão errada, é questões. a questão da A preparação, né? preparação. Porque se tiver litígio, não tem Não escolha. tem Não escolha. tem escolha. É Né? judicial e A pronto e parte do acabou. menor já está sendo uma evolução por parte do CNJ, que até né, pouco tempo atrás, como falou o Toro antes, não tinha essa opção. Né? Tinha menor, obrigatoriamente tinha que passar pelo Poder Judiciário. Independente de conflito ou não. Exatamente. Exatamente. Está todo mundo de acordo. Tem o menor, Poder Judiciário. Né? Mais tempo, mais custas, mais investimento financeiro. Agora tem essa possibilidade. Mas quando você tem litígio, né, aí infelizmente ainda a esfera é o Poder Judiciário. E vamos lá, a previdência privada pode pagar o imposto ITCMD? É possível? Boa pergunta. Uma outra pergunta interessante é se a previdência privada ela deve entrar, né, No no inventário. inventário, né? Então, coisa muito recente, o STF decidiu que não, né? Decidiu que não. Mas até bem pouco tempo atrás, os estados estavam, né, tributando, né, o imposto de TCD sobre a previdência privada. Mas o STF decidiu, agora recentemente, que não, ela não entra na parte do inventário, na parte do inventário. Então, o patrimonialista ele contrata uma previdência privada e lá ele deixa os beneficiários, né, que podem ser os beneficiários legais ou qualquer outra pessoa que ele quiser também. E qual é a vantagem disso? Como instrumento que o Dr. Tobias falou do seguro, né? Garantia, a previdência privada também serve como um instrumento de planejamento sucessório, porque a disponibilização daquele dinheiro ela é rápida. Até para quem não está preparado financeiramente para fazer um inventário, se ele tem um plano de previdência privada, o patrimonialista pode deixar ali direcionado para um beneficiário e orientá-lo. Isso aí é para você custear e pagar as despesas do inventário que vai ter que ser feito, se ele não fizer o seguro, né? E faz esse plano de previdência privada. Agora, o detalhe viu, doutor Tobias, inclusive hoje eu assisti uma fala de um auditor fiscal, né, de São Paulo, e ele defende que a reforma, o PL 168, traz lá a possibilidade de incluir os planos de previdência privada no ITCD. É a visão da Receita, né? Mas, como eu já ouvi uma palestra de um auditor uma vez, ele disse que as pessoas ligam lá e falando assim, ó, tal coisa incide imposto de renda. Ele falou, você está perguntando para a Receita? Sim. Então, se você perguntar para a Receita, ela sempre vai falar que sim. Aí ele falou, procure o seu contador, procure o seu advogado, que ele vai te orientar. Preferência pague agora. Mas se perguntar para mim que eu sou Receita, eu vou falar que sim. Então, tem a visão desse auditor da Receita de São Paulo, né? E eu ouvia hoje, inclusive, ele defendendo o PL 168, que é a possibilidade. Ele falou que lá não está dizendo que não pode. Então, quando essa parte da reforma tributária estiver aí valendo, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação em razão dessa decisão do STF. Como diz, é um debate grande, né? Tem até aquela questão se a previdência privada é penhorável, se é impenhorável, né? Tem todos esses debates colocando. E assim, é interessante que, além da atividade da advocacia, né? A gente também tem uma atividade que eu estou como diretor de benefícios da OABPrev hoje, aqui de Goiás e Tocantins. E nessa situação você vê que existe casos bem-sucedidos, né, de utilizar esse instrumento para isso. Então, o plano, em regra, né, como bem falou o doutor Anderson, a previdência privada não entra numa partilha, não entra no inventário. Primeiro porque você já indica ali quem são os beneficiários. Então, indica os beneficiários. Caso não seja indicado, uma previdência privada com credibilidade, né, que a gente recomenda que seja de instituições não bancárias nesse caso, porque quando é do banco, dependendo da situação, se tiver em questão de investimento que a gente fala, de montar o capital, se a pessoa vem a falecer, em situações que vai para o banco o dinheiro, não vai nem para a família. E quando a pessoa não coloca os beneficiários, segue a regra do Código Civil. Mas, em regra, ela não entra, né? Não entra, tanto no formato PGBL como do VGBL. E existe um debate, porque existem pessoas que
E as situações que acontecem muito, né? A ideia da previdência privada é você não mexer naquele dinheiro, né? Então você faz aquele ali e não mexe. E a previdência privada ela tem alguns outros produtos que vai somar. Então, assim, se você tem uma invalidez, né, ali junto com o seu plano, você vai, né, ter uma situação melhor. Você tem a questão da morte, como bem falou. Então soma-se o valor do capital investido, mais o valor de morte e começa a utilizar. Mas tem muitas pessoas que, por uma questão de aperto financeiro, faz lá, paga 5, 10 anos, não, estou apertado, eu vou tirar 30% esse mês aqui agora que eu estou apertado. Aí mês que vem, ainda passa um ano, eu vou tirar mais tanto. E o judiciário entendia que seria utilizar o VGBL como se fosse uma poupança, uma conta corrente, na verdade, né? Mas em regra não entra, né? Na reforma tributária, o governo, nessa questão de achar um debate para tributar mais a questão da renda, houve isso, realmente de fato. A ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Planos de Previdência Privada, fez um trabalho muito grande no Congresso Nacional e junto ao Poder Executivo para retirar isso daí. Mas as questões da reforma a gente vai saber de prática o ano que vem. A gente só vai saber os problemas de fato quando a gente for utilizar. Começar a rodar, né? Quando começar a rodar. Então hoje existe uma reforma que é difícil, a gente está mudando todas as premissas tributárias do Brasil, né? Então a gente vai saber quando eu vou começar a aplicar. Mas mesmo com a decisão do STF, eu tenho certeza absoluta que vai ter estados que vai continuar cobrando. Não tem a menor dúvida disso. Quanto mais melhor, né? Para quem não nos ajuda em nada, quanto mais imposto, melhor. Quanto mais pesado, mais caro. Exatamente. Vamos partir para a holding familiar? Vamos. Tem tempo? Tem tempo? Tem. Então vamos lá, vamos esgotar aqui. E agora nós vamos falar de holding familiar. E esse também é uma das ferramentas dentro do planejamento sucessório e patrimonial, inclusive, acho que descoberta já existia, mas eu acredito que agora está sendo muito mais utilizada do que antes. Ninguém nunca tinha ouvido falar em holding e agora todo mundo fala em holding. Então, posso ou não posso, com que patrimônio, qual valor, cabe para quem? E é isso que vocês irão nos explicar aqui. Vamos lá, doutor Anderson. Montar uma holding familiar ainda é visto como algo exclusivo para grandes patrimônios? Isso é verdade ou é mito? Boa pergunta, né, doutora Mariane? A holding é a queridinha do momento hoje, né? A gente abre as redes sociais, está todo mundo falando de holding. Mas quero já iniciar, antes de responder sua pergunta, deixando um alerta para a nossa audiência. Nem tudo se resolve em holding. Talvez o seu caso não seja holding. Por isso que a gente fez um histórico aqui de passar por algumas ferramentas, né? Para depois falar por último de holding. Porque nem sempre o seu caso concreto vai ser a holding que vai ser a solução. Porque holding, né? O que é holding na verdade? Holding é um termo que foi inventado, mas holding na verdade é uma empresa, um CNPJ. De forma muito bem simplória mesmo aqui, porque para a gente falar só de holding, a gente tem que fazer outro podcast, né, doutor Tobias? Para falar especificamente de holding. Mas de holding é você integralizar o seu patrimônio da pessoa física dentro de uma pessoa jurídica. E ali vai depender dos seus objetivos. Por isso que a análise personalíssima, como o doutor Tobias muito bem falou, era importantíssima. É a amnese, né, como os médicos falam, é a amnese jurídica da situação. Para você entender se o caso é de holding, o que vem para a holding e qual é o seu objetivo na holding. O seu objetivo é fazer uma sucessão mais tranquila? O seu objetivo é otimizar a tributação? O seu objetivo não é esse, o seu objetivo é proteger o seu patrimônio de alguma situação? E aqui eu falo proteger, não é fazer nada ilegal, tá? Não me procurem para fazer manobra ilegal, que eu não vou fazer, e os bons profissionais não trabalham com isso, né, doutor Bis? Holding é uma ferramenta legal para você trabalhar, né? Então depende muito do objetivo do que é a holding. E é só para grandes patrimônios? Entendo que não, viu, doutor Tobias? Entendo que às vezes quem tem pouco patrimônio e tem uma tendência de crescente do seu patrimônio, que faça sim a holding, se for o caso. E um detalhe, né? O pouco e o muito é muito relativo, né? O que é pouco para um é muito para outro, né? E vice-versa.
Mas acho que o primeiro ponto importante, né? Hold não é blindagem patrimonial. Isso tem que ficar muito claro. Sim. Você vê muita coisa na rede social, fala, olha, você que tem preocupação com dívidas, holding, blindagem patrimonial, aparece lá bem grandão, né? Não é a situação, né? Nós sabemos quem tem, eu falo que um acadêmico de direito com um pouquinho mais de esforço, né? Ele sabe que as cotas de uma empresa, elas são penhoráveis, né? Então não existe essa blindagem patrimonial. Lógico que é um processo mais demorado de você concretizar o patrimônio. Tem que fazer liquidação, apuração de haveres, para chegar a penhora em si, do que se fosse um imóvel. Mas hold não é blindagem patrimonial. E a hold, ela